Alô pessoal, agora vamos aprender sobre frações, vamos aprender um pouquinho sobre a ideia de fração, tá? Primeiro, a gente vai aprender sobre o que é, né? O formato. O formato de uma fração é sempre assim, né? Tem um número em cima, uma barra horizontal e um número embaixo. Estou simbolizando aqui pela letra A e B, tá? Esse que vai em cima é chamado de numerador e o que vai embaixo é chamado de denominador. E agora a gente vai aprender a dar significado a esses elementos, né, da fração, beleza? Numerador e denominador. Vamos dar significado ao denominador, que ele é o mais importante na fração. Ele vai dizer pra gente em quantas partes foi dividida. Pronto, em quantas partes foi dividido, uma quantidade que será tratada, tá? Frações a gente sempre vai tratar como quantidades. Agora, sobre o numerador, ele vai dizer sobre essas partes que foram divididas, quantas foram tomadas, ou pegadas ou escolhidas. Pronto, quantas partes foram tomadas. Isso vai ficar mais claro agora quando a gente vai usar figurinhas. Ok, pessoal, aqui eu tenho duas figurinhas, certo? Um retângulo e um círculo. Eu vou estar dividindo essas figuras e representando suas respectivas frações, tá? Vou pegar esse retângulo e vou dividir em 2, 3, 4 partes, tá? Em relação ao círculo, eu vou estar dividindo ele em 5 partes. Pronto, mais ou menos iguais, tá? E agora eu vou estar representando a fração respectiva de cada um. Aqui no retângulo agora eu vou estar pintando 1, 2, 3. Então pintei 3 de 4 partes. No círculo eu vou estar pintando essas duas de cima aqui, ó. 1, 2. E agora eu vou representar aqui embaixo as respectivas frações, olha. Agora, para representar as respectivas frações, eu vou recorrer àquela definiçãozinha ali, né? O numerador em quantas partes foram tomadas e o denominador quantas partes foi dividido. No caso do retângulo, eu dividi em 4, significa que o denominador é 4. E o numerador? Ora, o numerador é quantas partes eu tomei, ou risquei ou pintei. No caso, foram 3. No caso do círculo, eu dividi em 5, ou seja, o denominador é em quantas partes eu dividi, é o 5. E o numerador é 2, né? Porque foram duas partes escolhidas, ou pintadas ou tomadas. No caso, pintadas. Então, a fração respectiva do círculo é 2/5. Pronto, agora temos as respectivas frações e a gente já começa a entender que a fração é uma ideia de divisão, né? Porque se você se ligar aqui no denominador, eu dividi e escolhi. Denominador, dividi, numerador, escolhi 2. Beleza? Então, divide e pega. Divide e pega. Outra coisa que é fácil notar nessas frações são os números que formam frações, né? A gente pode observar que eles são naturais, né? Aqui tem o 3, por exemplo, e o 4 no denominador. Aqui na outra fração, o 2 no numerador e um 5 no denominador. Ora, então isso daqui só pode ser números naturais, certo? Mas vai um pouco além disso. Uma fração pode ser formada também pelos números negativos, como a gente pode acompanhar aqui na reta numérica. Para formar uma fração, né? Ou seja, a gente precisa desses números aqui, os números positivos, os negativos e o zero, que está aqui no centro da reta numérica. Aqui a única restrição é que o número que vai no denominador de uma fração, que está simbolizado pela letra B, não pode ser igual a zero. A gente tem que dividir por alguma coisa, certo? Não tem como dividir com nada. Então, tem que ser diferente de zero. Assim, a maioria dos livros coloca como sendo os números A e B. São do conjunto dos números inteiros, certo? Que é simbolizado pela letra Z. E a gente especifica que a letra B que está no denominador é diferente de zero. Por exemplo, a fração menos 4 sobre 5. A fração menos 3 sobre 2. 2 sobre 3. 3 sobre 5. Outro conceito, pessoal, que a gente precisa estudar sobre frações é a ideia de frações equivalentes. Aqui eu coloquei 3 círculos, observe que eles têm mais ou menos o mesmo tamanho, tá? Então eles representam as mesmas quantidades, beleza? E agora eu vou estar dividindo esses círculos. Nesse primeiro aqui eu vou estar dividindo ao meio, o segundo eu vou dividir ao meio e depois ao meio de novo aqui. O terceiro eu vou dividir aqui ao meio, depois eu vou estar fazendo assim, ó, uma cruz. Ficou dividido um total de 6 partes. Agora eu vou tomar as respectivas frações. Então vou passar o traço horizontal aqui em todas, ó. Como eu já dividi, eu já posso imediatamente escrever o denominador. No primeiro círculo, eu dividi em 2, então o denominador aqui vai ser 2. No segundo círculo, eu dividi em 4, logo o denominador é 4. No terceiro círculo, eu dividi em 6, logo o denominador é 6. Para o numerador, pessoal, eu vou ter que estar escolhendo, né? Porque eu divido e escolho. Nesse primeiro círculo, eu vou estar pintando aqui uma parte, beleza? Vou estar grifando, na verdade, né? Pintar toda não. No segundo círculo eu vou estar pintando 1, 2. Nesse terceiro eu vou
essa pizza aqui, né? Eu vou estar pintando 1, 2, 3. Beleza? Eu pintei algumas partes das figurinhas, agora eu vou estar escrevendo o numerador. Olha só que legal. No primeiro círculo eu pintei só uma, né? Então eu pintei uma de 2, o numerador é 1. No segundo círculo eu pintei 2 de 4. No terceiro círculo eu pintei 3 de 6. Pessoal, agora se vocês observarem, a ideia de frações equivalentes é o seguinte, ó. Nas 3, né, nos 3 círculos eu pintei exatamente a metade. Lembra que inicialmente eu falei que eles representavam a mesma quantidade, né? Os círculos são iguais. Só que nos 3 eu pintei exatamente a metade. Olha só, no primeiro eu pintei 1 de 2. 1 é exatamente a metade de 2. Aqui no segundo, 2 é a metade de 4. Pintei 2 partes de 4. 3 é a metade de 6. Observe que sempre é a metade. Aqui é metade, aqui é metade e aqui no primeiro também é metade. Beleza? Logo, eu posso afirmar que essas frações são equivalentes. Eu posso estar colocando o símbolozinho aqui de igualdade entre elas. Professor, mas é igual? Elas estão com números diferentes, as frações são diferentes. Exatamente, a ideia de frações equivalentes é que elas representam a mesma quantidade. Beleza, professor. Visto isso, como é que eu faço, né, para sair do 1 e chegar no 2, né? Qual é a operação matemática que eu faço para isso? E que operação matemática a gente faz do 2 para chegar no 4? Observa bem, você concorda comigo que do 1 para o 2 a gente fez vezes 2, certo? 1 vezes 2 é 2. E do 2 para o 4? Ah, então é vezes 2 também, né? Porque 2 vezes 2, o resultado é 4. Exatamente. Então, uma fração equivalente, ela só é equivalente se você multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Observa aqui que a gente multiplicou em cima por 2 e embaixo por 2, ou seja, o numerador e o denominador foram multiplicados pelo mesmo número. Bom, pessoal, e agora? Para sair do 1 e chegar no 3, e do 2 e chegar no 6, certo? Qual é a operação matemática que a gente faz para isso? Concorda que do 1 para o 3 a gente fez vezes 3? Então, do 2 para o 6, 2 vezes 3 é igual a 6. Exatamente, observe que a essência é multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número, ou seja, numerador e denominador pelo mesmo número. Senão a fração perde equivalência, tá? Ela não representará mais a mesma quantidade caso você não obedeça essa regra de multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número. Pessoal, agora a gente precisa estudar uma coisa que é primordial em frações. Até o resto dos seus estudos na escola ou em qualquer outro lugar que você se deparar com isso, você vai ter que fazer uma simplificação ou redução de frações, certo? O que é isso? É quando você calcula, faz uma conta e o resultado dá uma fração com números um pouco grandes, né? Tipo aqui, 16 sobre 42. Lembra que para encontrar uma fração equivalente, antes a gente multiplicava o numerador e o denominador pelo mesmo número. Aqui é o contrário. A gente tem que encontrar uma fração equivalente, só que dividindo o numerador e o denominador pelo mesmo número. Observe que o 16 e o 42 são números pares, então tranquilamente a gente pode dividir por 2. 16 dividido por 2, o resultado é 8. 42 dividido por 2, o resultado é 21. Então a gente conseguiu reduzir essa fração o máximo que dá. Observe que agora não dá para eu continuar nessa simplificação, porque o 8 é par e o 21 é ímpar, né? Eles não dividem mais por 2. Para reduzir essa fração aqui, a gente vai ter que encontrar uma fração equivalente, né? Ou seja, dividindo o 15 e o 21 por quanto? Ora, o 15 dá para dividir por 3, né, pessoal? O resultado é 5. E o 21 dividido para 3, o resultado é 7. Então, temos aí a fração 5 sobre 7 na forma reduzida. Lembrando que chega uma hora que não dá mais para dividir, né? Observe que o 5 só dá para dividir por 5 e o 7 só dá por 7. Então, não tem um número que divida ao mesmo tempo o 5 e o 7, beleza? E é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado. Deixa o like e se inscreve no canal.